Esse podcast é distribuído pela Central 3. Antes da gente ir pra abertura, que é baseada num vídeo do André Perfeito, vale avisar que esse é um daqueles episódios com tradução e sem tradução. Essa aqui é a versão com tradução. Se você quiser a outra versão, vai lá no nosso feed. Agora sim, bora pra abertura. Olha, esse vídeo aqui é pra falar que o Banco Central tem que cortar a taxa de juros. Está cada vez mais claro. Eu tô ficando meio sem paciência pra esse assunto. Calma. Por que tem que cortar a taxa de juros? Não sei. Sabem sim. As empresas brasileiras estão tendo o balanço delas implodido por dentro. Porque elas se alavancaram durante o período da pandemia, todo mundo fez isso. E a persistência do juro elevado está implodindo por dentro o balanço das empresas. Pois é, a Selic alta, ela fode a dívida pública, mas também fode a dívida privada. Quando o pessoal se endividou lá atrás, a Selic estava 2%. Não é que foi para 8%, foi para 15%. E tá persistindo lá. Aí tem outra questão que é o seguinte. Pode falar. A persistência de juro elevado vai jogar a taxa de desemprego para cima, ou seja, né, acelerar o mercado de trabalho e fazer que a massa salarial caia para acomodar a demanda? Não vai. Por que o desemprego vai parar de cair? Porque já caiu demais. Não é a taxa de juro mais. E é até bom que isso seja acontecendo, porque as empresas brasileiras, tem um estudo sobre empresas zumbi, o Brasil é que tem mais empresas zumbi no mundo. Você já viu falar de empresas zumbis ou empresas vivo-mortas? São empresas em que a geração de caixa da empresa é inferior à sua dívida, pagamento de juros da sua dívida. Está numa situação que é o seguinte, elas devem muito dinheiro, esse dinheiro, o lucro dela é drenado para resultado financeiro, para pagar os bancos, tá? E se a demanda cair, isso aí que a margem de lucro do cara vai para o zero. Tem esse motivo, mas tem outros motivos. A gente tem um déficit fiscal, temos um déficit fiscal, verdade. Tem um déficit primário. Nosso déficit primário, eu vou falar que é 0,7 ano passado. O projeto que o Bolsonaro entregou no último ano de mandato previa um déficit da ordem de 63 bilhões de reais. Só que tem dois probleminhas nesse orçamento, que tem a ver com duas emendas constitucionais. Uma emenda constitucional foi aprovada de última hora para voltar a pagar R$600 de Bolsa Família por mês. Era para acabar no dia 31 de dezembro, ele não botou no orçamento a diferença. Qual é essa diferença? 52 bilhões. A PEC do calote de precatórios. Qual era o valor a mais, que deveria constar do orçamento de 2023 e não constou? 44 bilhões. 1,59% do PIB. 2 anos depois, qual foi o nosso déficit? Com tudo, com precatório, com BPC, com Fundeb, com emenda, com tudo, com as exceções, com o Plano Brasil Soberano, com tudo. 0,48. De 1,59 para 0,48, o déficit em 2 anos caiu 70%. A dívida está aumentando por conta do juro alto. Não está aumentando por causa do déficit alto, porque o déficit está menor. Se você pegar os déficits dos governos Temer e Bolsonaro, são déficits na casa de 1,5%, 2% do PIB constantemente. Segundo o FMI, a média do déficit primário em proporção do PIB dos países industrializados é 2%. Sabe quanto é dos emergentes? 4%. 4% era para ter esse drama todo? Não. Quando a Bolsa de Valores sobe 45% em dólar, nenhum jornal da imprensa deu o nome de bull market. Eu fico pensando, o que eles estão esperando? Foram as altas da Bolsa mais desanimadas da história. É porque todo mundo tá esperando o caos, né? Eu tô comprando e tá subindo, mas não é bem o que eu queria. Eu acho que o mercado financeiro, ele adotou uma persona que assim, se o Lula ganhou, tem que dar errado. E aí não tá dando errado do jeito que a gente achou que ia dar errado. Só que esses caras, eles fizeram um alarmismo gigantesco, mandaram mensagem pros clientes deles no ano passado. Você imagina a vergonha que tá isso agora. Tira o dinheiro enquanto é tempo. Todos os seus clientes têm aquele amigo que vai cornetar ele. O cara vai chegar assim, porra, e aí, velho? Não ia acabar o país, velho? É a Venezuela. Era pra ter esse drama todo? Não. Outra questão que acho que também é importante a gente discutir aqui. O dólar. O dólar vai continuar enfraquecendo, não porque o real tá forte, não tem a ver com a taxa de juros, tem a ver com o fato do dólar estar fraco. A gente tá vendo essa briga aí no 5,30, talvez não vá romper o 5,30, mas a tendência é pra baixo. O dólar fechou em queda de 1,41% nessa terça-feira, cotado a R$ 5,20. Outro ponto importantíssimo, na minha opinião, balança comercial. Depois de ter criado a Petrobras lá atrás com Vargas, finalmente, há poucos anos, começou a ter resultado positivo a balança de petróleo. Ou seja, a gente importa derivados, é verdade, mas exporta muito mais óleo bruto. Então isso quer dizer o seguinte, se tiver uma guerra nuclear no Oriente Médio, o preço do petróleo aqui fica arrediado. Então assim, esse desabafo que tem a ver com uma questão que é muito urgente. Ou a gente resolve ter juízo nesse país... Para com essa porra aí, meu irmão! Ou vai ficar uma discussão fiscalista... A terrível crise fiscal brasileira! Porra! Quando a gente querendo ser mais realista que o rei toda hora, sendo que o governo atual não está fazendo o déficit primário tão grande quanto os outros. Sabe? Está sendo encaminhado. Só que se persistir esses juros, explodiu por dentro dos balanços. Entende? O drama. Olha a merda! Então, olha, é meio desabafo isso. Espero, não sei se vocês vão cortar a taxa de juros agora, mas tem que se analisar isso. Breaking news.
O Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, como já era esperado, resolveu manter a taxa de juros em 15% ao ano. Desgraça! O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Ah, bom! Ninguém tá falando pra ir pra de 15 para 8, tô falando de 15 para 12,5 esse ano. Então, assim, tá na hora de a gente ter juízo. Porra! Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 7 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Gaza. Tamo de volta, senhoras e senhores, e enfim, vamos voltar a falar em Gaza. A gente já fez alguns episódios sobre, mas... É pouco. O último já faz um certo tempo, que é inaceitável. Não dá pra acreditar. Bom, lá se vão 27 meses de destruição desde outubro de 2023. E precisou de só uma semana de guerra para ser a guerra mais letal de Gaza. Pois é, bastaram os 7 primeiros dias. E olha como eles alcançaram essa proeza macabra. Bora com a Tamara Kiblaoui, a Allegra Goodwin, o Gianluca Mezzofiore e a Nima El Bajir no dia 23 de dezembro do ano passado na CNN. No primeiro mês da guerra em Gaza, Israel lançou centenas de bombas enormes, muitas delas capazes de matar ou ferir pessoas a mais de 300 metros de distância, sugere uma análise da CNN e da empresa de inteligência artificial Synthetaic. Imagens de satélite dos primeiros dias da guerra revelam mais de 500 crateras de impacto, com mais de 12 metros de diâmetro, consistentes com aquelas deixadas por bombas de 907 quilos. Essas são 4 vezes mais pesadas do que as maiores bombas que os Estados Unidos lançaram sobre o Estado Islâmico em Mossul, no Iraque, durante a guerra contra o grupo extremista local. E de lá pra cá, recordes macabros vão sendo empilhados em, tipo, número de crianças, jornalistas e médicos mortos. Puta que pariu. Acho que o genocídio pode acontecer a qualquer momento e que tudo que já vivenciamos, vamos vivenciar novamente. Já testemunhei 4 guerras e muitas escaladas de tensão, mas esse genocídio foi o mais brutal. Essa é a palestina, desculpa se não estou pronunciando o nome corretamente, Huda Skeik, uma jovem de uns 20 e poucos anos que já viveu 4 guerras nos seus poucos anos de vida e que hoje está em outro país. Lembrando que o sofrimento palestino vem desde 1948. A vida em Gaza nunca foi normal, mas todos em Gaza ansiavam que fosse, pelo menos por um dia antes desse genocídio. A gente vai até repetir de tão forte que é. Life in Gaza was never normal, but everyone in Gaza is yearning for a day that was normal before this genocide. Continuando. Nossa juventude era cheia de vida, cheia de ambição, cheia de sonhos. Mas agora não há onde estudar e não há onde nos colocar. Não há futuro aqui em Gaza, basicamente. E acho que levará anos para ser reconstruída. Mas juntos sinto que faremos de Gaza um lugar bom novamente. Lembrando que Israel destruiu a porra toda. Literalmente derrubou quase toda e qualquer edificação. Sério, se você tivesse tempo aí, para e pesquisa imagens do antes e depois. Só tem entulho. Não tem mais saneamento básico, rede de energia, escoamento de água, nada. E a desgraça continua apesar do cessar-fogo anunciado em outubro de 2025. Ao que parece, Israel não foi avisado. Uma terra devastada onde não há nem guerra total, nem o que alguém poderia chamar de paz. E onde as crianças de Gaza continuam sendo
mortas por armas israelenses. Manchas de sangue nas roupas e respingadas no chão agora são recordações preciosas. Cerca de 500 palestinos foram mortos pelo exército israelense desde que concordaram em estabelecer um cessar-fogo com o Hamas em outubro do ano passado. Você imagina, 500 mortos no meio de um cessar-fogo. E entre esses 500 mortos tem esses jornalistas aqui, ó. Como você disse, esses são Mohamed Keshda, Anes Ronem e Abdel Raouf Shah, que na verdade era um cinegrafista freelancer, um cinegrafista de longa data da CBS News e agente da France Press. E eles foram mortos enquanto estavam no seu carro, gravando imagens de um acampamento de tendas para pessoas deslocadas no centro de Gaza. Eles foram mortos a cerca de 1,5 km desse acampamento. O comitê egípcio que os contratou, para o qual eles trabalham, disse que o carro estava claramente identificado. E mesmo assim os israelenses o bombardearam. E aí no final do ano, tudo ficou ainda mais cruel para o povo de Gaza. 9 bebês morreram em decorrência do frio em Gaza nesse inverno. E praticamente toda a população foi deslocada. As fortes chuvas da tempestade Byron atingiram o território palestino, inundando tendas e abrigos improvisados, trazendo ainda mais dificuldade aos moradores de Gaza, quase todos deslocados por mais de 2 anos de guerra contra Israel. A Agência de Defesa Civil de Gaza informou nesta sexta-feira que pelo menos 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas, incluindo 3 crianças que faleceram devido à hipotermia, 2 na cidade de Gaza e uma em Khan Yunis. Nossa área foi completamente destruída, não há nenhuma infraestrutura, então não há como drenar a água da chuva. Chegou ao nível de 1,5 metro. 1,5 metro de água gelada num frio do caralho. Assim foram os últimos dias de dezembro em Gaza. Tendas e colchões foram inundados. Crianças, mulheres ou qualquer pessoa não vão conseguir encontrar um lugar para dormir. Com a maioria dos edifícios de Gaza destruídos ou danificados, milhares de tendas e abrigos improvisados ocupam as áreas limpas dos escombros. Mas agora, em meio à forte tempestade de inverno que assola o território, a situação ficou ainda mais complicada. A água chegou até a metade da tenda, encharcou as roupas e a roupa de cama. Nem conseguimos ver se sobrou alguma coisa. Somos como um cachorro de rua, ficamos nos mudando de um lugar para o outro. A Organização Mundial da Saúde, da ONU, alertou nesta sexta-feira que milhares de famílias estavam abrigadas em áreas costeiras baixas ou cheias de detritos, sem drenagem ou barreiras de proteção. O colchão está encharcado desde esta manhã e as crianças dormiram em lençóis molhados ontem à noite. Não temos roupas secas para vestir e minha filha está usando roupas de verão. Olha o tamanho da merda. Em Gaza, todo dia continua sendo uma luta pela sobrevivência. E poucos aqui têm fé em um futuro sobre o qual tem muito pouco poder para moldar. O número mais recente fala em 73 mil mortos. E das pessoas mortas em bombardeios a prédios, 70% eram mulheres e crianças. A situação dos palestinos já era desesperadora antes da segunda encarnação trumpiana. Pois então, se prepara, porque o que vai vir a seguir é absolutamente inacreditável. Por favor, recebam o presidente do Conselho da Paz, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump. Pois é, o Trump inventou um tal de Conselho da Paz. Teu cu! Esse conselho tem a chance de ser um dos órgãos mais importantes já criados. Peraí, bicho. E é uma enorme honra para mim servir como seu presidente. Fiquei muito honrado quando me convidaram. Pois é, o Donald pediu pro Trump. É verdade. Tivemos a ideia de fazer isso. Aí eles vieram e disseram, seja o presidente. E eu levo isso muito a sério. E o conselho tem presidência vitalícia do Trump. Como assim? O Trump pode vetar qualquer coisa que lhe desagrade e cada participante tem que dar $1 bilhão para ser gasto como o Trump quiser. Tá de sacanagem. E a vaga no conselho só vale por 3 anos. Caralho! E essa cerimônia aconteceu, acredite você, em Davos, no Fórum Econômico Mundial. É o lugar que me traz boas recordações. É ótimo, gente. Cala a boca! Hoje é um dia muito emocionante, que levou muito tempo para ser concretizado. E muitos países acabaram de receber o aviso e todos querem fazer parte disso. E lá estavam Milei, Orbán, nosso prezado primeiro-ministro Orbán, os primeiros ministros de Catar, Bulgária, Jordânia, Armênia, Paquistão e Cazaquistão, e os presidentes da Indonésia, Azerbaijão, Paraguai e Kosovo. E aí outros 2 ousadias não tiveram medo de melindrar o Trump e mandaram os respectivos chanceleres. O Bin Salman, o presidente Jair Bolsonaro, disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. E o Erdogan, que aparentemente tinham mais o que fazer. E bora bagunçar a cronologia
Cronologia do discurso do Trump. Foda-se. Todos aqui são astros. Ouve o que tá falando. Ou então vocês não estariam aqui. Tem um motivo para vocês estarem aqui. E vocês são todos astros. Vocês são os maiores, as pessoas mais importantes do mundo. Você tá falando sério? As mais poderosas do mundo. Fode, porra! E quando vocês usam esse talento que vocês têm, esse talento em comum, muito inspirado, quando vocês usam para a paz, o oposto da paz não tem chance. E há pouco tempo atrás, o pessoal estava criticando a senilidade do Biden. O idoso ele precisa estar preparado para isso. Pô, perto do Trump, o Biden estava até afiado. Cada um de vocês, estamos verdadeiramente honrados com a presença de vocês hoje. Líderes de países e, na maioria, líderes muito populares. Em alguns casos, não tão populares. Caralho! Essa carapuça serve. Mas as coisas são como são. É triste, mas é a vida. É a vida! E olha quem também faz parte do conselho. Juntamente com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Obrigado, Tony, por estar aqui. Carai, bicho. Meu irmão, na moral. Pô, Tony Blair numa porra dessa é um escárnio, hein? Diz aí, Mary Hassan. Que diabos Tony Blair tá fazendo num conselho de paz para a Palestina? Ele deveria estar em Haia. Ele fracassou como enviado para o Oriente Médio. Ele causou mais derramamento de sangue no Oriente Médio do que a maioria dos políticos da nossa época. Pois é. É, isso mesmo que você ouviu. Na terça-feira à noite, dei a ordem para que as forças britânicas participassem de uma ação militar no Iraque. Hoje à noite, militares britânicos, homens e mulheres, estão em ação por ar, terra e mar. Sua missão é remover Saddam Hussein do poder e desarmar o Iraque de suas armas de destruição em massa. As lorotas mais destrutivas da história. Porra. O resultado é uma guerra ilegal que contribuiu para a desestabilização do Oriente Médio. Tudo sob um pretexto que mais tarde se provou falso. O custo humano estimado? Cerca de 500 mil de mortes e o deslocamento de mais de 6 milhões de iraquianos. Muitos forçados a viver em campos de refugiados por anos. Apesar de todo o derramamento de sangue, as ações brutais de Blair no Iraque lhe renderam a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos, concedida a ele pelo ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, o mentor da invasão do Iraque. Aí, depois que o mundo soube que era tudo mentira, como resposta, Blair ofereceu um pedido de desculpas meia-boca. Aceito que o relatório faz críticas sérias à forma como as decisões foram tomadas. E, novamente, assumo total responsabilidade por esses pontos de crítica, mesmo quando não concordo totalmente com eles. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Pois é, colocar o Blair e paz em Gaza na mesma frase é esculacho! Vamos esculachar! Não! Blair foi um dos arquitetos da política de excluir o Hamas da mesa de negociações, enquanto o grupo se recusava a reconhecer Israel. Esse pacto internacional serviu de base para que Israel iniciasse seu devastador cerco a Gaza em 2006, quando Hamas venceu a única eleição já realizada na Palestina. Convidar o mesmo grupo de figuras que apoiou a expansão de Israel até o ponto de Gaza explodir. Para integrar esse Conselho da Paz, equivale a pedir que o líder sérvio Slobodan Milosevic ou Radovan Karadzic ou Ratko Mladic, os responsáveis pela limpeza étnica na Bósnia e arquitetos do genocídio de Srebrenica, negociassem um acordo de paz de Dayton. E é claro que o Netanyahu também tá nesse conselho, mas não tava em Davos. E ele tá puto porque vai perder o controle do que vai ser Gaza. Novas fissuras estão surgindo entre Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ligadas ao proposto Conselho Consultivo de Gaza, e em quem terá um papel na faixa de Gaza. No dia 19 de janeiro, Netanyahu reconheceu publicamente uma certa divergência com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em comum para os dois aliados próximos. Netanyahu revelou o desacordo ao reiterar sua oposição à presença de quaisquer tropas estrangeiras em Gaza, tratando a questão como uma linha vermelha fundamental para a segurança de Israel. Ele disse que Israel está em desacordo com Washington sobre a composição do Conselho Consultivo de Gaza, sugerindo que o plano dos Estados Unidos inclui atores que Jerusalém não aceita. Netanyahu também desafiou Trump diretamente ao declarar que não permitirá soldados turcos ou do Catar em Gaza, rejeitando qualquer presença militar desses países. A participação do Erdogan especialmente deixou Netanyahu bastante chateado. Entre os membros anunciados estão o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e o diplomata sênior do Catar, Ali Tawadi, dois nomes propensos a gerar controvérsia em Israel. A Turquia e o Catar desempenharam papéis importantes como mediadores durante as conversas entre o Hamas e Israel, e Washington parece estar aproveitando esse acesso para a fase pós-guerra. Em 17 de janeiro, o gabinete do primeiro-ministro de Israel se opôs ao anúncio da Casa Branca apenas um dia após sua divulgação.
comunicação, mostrando o quão rápida foi a reação negativa. Israel afirmou que o Conselho de Gaza não foi coordenado com Jerusalém e que contradizia sua política externa, classificando o painel como uma manobra inaceitável para contornar as posições israelenses. Trump, no entanto, parece não se deixar dissuadir e continuou convidando outras nações para participar do Conselho de Paz de Gaza, sinalizando que os Estados Unidos pretendem ampliar a coalizão. Tem o Trump, tem o Blair, tem o Netanyahu, apesar das objeções. E não tem nenhum palestino no conselho. Por que será? Ah, merda, porra! Aí o Putin não estava em Davos e topou de um jeito bem peculiar. A proposta que nos foi apresentada diz respeito principalmente à resolução do conflito no Oriente Médio e à busca de possíveis soluções para os problemas urgentes do povo palestino e para os problemas humanitários mais graves da faixa de Gaza, considerando as relações especiais da Rússia com o povo palestino. Creio que poderíamos enviar $1 bilhão americanos provenientes de ativos russos congelados durante o governo anterior dos Estados Unidos ao Conselho de Paz. Aliás, os fundos restantes de nossos ativos congelados nos Estados Unidos também poderiam ser usados para reconstruir os territórios danificados durante as hostilidades, após a conclusão do Tratado de Paz entre a Rússia e a Ucrânia. Mas vamos voltar para Davos. E vamos trabalhar com muitos outros, incluindo as Nações Unidas. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O sonho do Trump é explodir a ONU e todo e qualquer multilateralismo digno do nome. Essa é a tentativa de Trump de se instalar como CEO do mundo. Porra nenhuma, rapaz! Pau no seu cu! Sabe, eu sempre disse que as Nações Unidas têm um potencial enorme, mas não o aproveitaram. Há um potencial enorme nas Nações Unidas e há pessoas excelentes lá. Mas até agora isso não aconteceu. É babaca pra caralho. É sobre isso que se trata. Aceitar uma porra dessa é meio que desistir da ONU, apesar de todos os seus muitos defeitos. E quanto a Trump, o homem nem sequer finge se importar com os palestinos, a justiça, os direitos humanos ou as crianças que morrem de hipotermia em tendas. Trump é um chefe de máfia, que exige respeito e pagamentos regulares. Ao criar sua gangue de conselheiros e chamá-la de Conselho da Paz, Trump está tentando governar o mundo como governa os Estados Unidos. Ele é um valentão no comando do maior exército do mundo e do sistema bancário ocidental. E adora a maneira como as pessoas se curvam às suas ameaças. O Trump, claro, discordaria dessa visão. Hein? É pro mundo, não é só para os Estados Unidos, isso é pro mundo. Ele meteu essa. From this day forward, it's going to be only America first. Temos paz no Oriente Médio. Ninguém pensava que fosse possível. Porra, vai tomar no cu, porra! Pô, se já tem paz, pra que precisa de um Conselho da Paz? Não faz qualquer sentido. Pô, uma boa parte dos países do Oriente Médio estão vendo chover bomba e o rapaz me mete uma dessa. Fode, porra! E tudo tem a ver com um maldito plano. Uma solução final, como a gente já falou em algum episódio aí. Vai ser um ótimo plano e foi aí que o Conselho de Paz realmente começou. E acho que podemos expandir para outras coisas à medida que tivermos sucesso em Gaza. Repito! Mano, corra, rapaz. Vamos ter muito sucesso em Gaza. Gaza seria um laboratório, digamos assim. O Conselho da Paz, elaborado por Trump, foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas na realidade visa resolver conflitos em todo o mundo, competindo com a ONU. E o discurso do Trump foi... daquele jeito, hein? Mas eu disse que, sabe, esse é um ótimo local. Sabe, eu sou um corretor de imóveis de coração e tudo se resume à localização. E eu disse, olha pra esse local, a beira-mar, olha pra essa linda propriedade. O que ela poderia representar pra tantas pessoas. Vai ser muito bom. Pessoas que vivem em condições tão precárias passarão a viver tão bem. Com certeza. E Trump diz que a primeira fase acabou. E ele ainda quer o desarmamento do Hamas. Mas isso não vai rolar, não. E olha o que ele diz que foi a primeira fase. Na primeira fase desse plano, temos nos empenhado arduamente para garantir que Gaza, e vamos insistir muito nisso, e é o que temos feito, que se mantivesse o cessar-fogo em Gaza e fornecêssemos níveis recordes de ajuda humanitária. E aí vem a segunda fase do plano, anunciada pouco depois do discurso do Trump. Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, apresentou slides ilustrando o plano para uma nova Gaza, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta quinta-feira. Porra, que distopia do caralho! O genro do Trump apresentando um plano para uma nova Gaza em Davos. Ah, bate a merda, cara.
Porra, puta que pariu. Ele é muito próximo de Netanyahu, deixa eu dizer isso aos seus ouvintes. Quando Jared era menino, Netanyahu costumava vir e ficar na casa do pai dele em Nova Jersey. Acho que era Nova Jersey. Ele costumava ficar e dormir na cama de Jared. Não com ele e nela. Jared dormia em outro quarto. Mas o Netanyahu costumava ficar na casa deles. Eles são cúmplices nesse nível. Mas aí, procura por aí Nova Gaza e vê aí as imagens. Vimos essas projeções de torres altas na orla e zonas mistas e assim por diante. Pois é, uma fileira de arranha-céus à beira-mar. Parecia uma fantasia de inteligência artificial. E em um dos slides da apresentação tinha árabe escrito ao contrário. Ou seja, da esquerda para a direita, e o árabe se escreve da direita para a esquerda, e com as letras desconectadas. Então é difícil levar essas pessoas a sério. Eles são meio que uns palhaços. E tinha gente que dizia que o Trump não tinha como ser pior que o Biden. E muita gente também achou que, pro mundo, entre a Kamala e o Trump não fazia muita diferença. E durante muito tempo, entre o governo democrata e o republicano, pro mundo não fazia muita diferença mesmo não, hein? Mas dessa vez, puta que pariu. Erro feio, erro rude. Este projeto transformaria o território palestino devastado em um luxuoso complexo de arranha-céus à beira-mar em apenas 3 anos. Caralho! Trump disse que a reconstrução de Gaza será algo fantástico. E pra ninguém ficar em dúvida, o Conselho da Paz elaborado por Trump foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas na realidade visa resolver conflitos em todo o mundo, competindo com a ONU. Não pode, cara. O Trump ficou puto com a escada rolante e com o teleprompter, aí agora quer uma ONU pra chamar de sua. Os membros permanentes também precisam pagar $1 bilhão para participar, o que gerou críticas de que o Conselho poderia se tornar uma versão no estilo pague para jogar do Conselho de Segurança da ONU. Palhaço horroroso! Pois é, esse plano seria implementado pelo mais inacreditável dos conselhos. Embora com o genro do Trump falando em Davos, apresentando slides que conseguem ser mais perturbadores que os slides do Deltan do PowerPoint. Pessoal, tô indignado. Foda-se. 85% da ajuda a Gaza, 85% do PIB de Gaza tem sido ajuda internacional por muito tempo. Por que será? Não é sustentável nem dá dignidade a essas pessoas. Por que será? Não dá esperança. Por que será? Queremos usar os princípios do livre mercado. Porra, vai tomar no cu, porra! Muito do que o presidente Trump está fazendo nos Estados Unidos é uma vergonha! Queremos trazer a mesma mentalidade, a mesma abordagem para um lugar como Gaza, para dar a essas pessoas a capacidade de prosperar e ter uma boa vida. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E a vontade de socar esse arrombado? Arrombado do caralho. Não seja um arrombado. Sobre ajuda eu mencionei a ONU. Agora as pessoas estão falando sobre fome. Por que será? 100% das necessidades alimentares foram atendidas. Eu quero que o senhor se foda. Isso tem sido uma superabundância. É pra puta que eu pariu, porra. Pô, imagina, superabundância. Porra, superabundância no... Teu cu! O custo dos produtos caiu drasticamente. Mais de 55 mil caminhões entraram e mais de 1.400.000 pallets. Tem sido o maior esforço humanitário já realizado em uma zona de guerra de que se tem notícia. O Trump repetiu a mesma insanidade. Ouvimos dizer que as pessoas estavam passando fome, que era terrível. Agora não se ouve mais isso. Porra, vai tomar no cu, porra! Entregamos ajuda humanitária em níveis recordes. Quero agradecer aos Estados Unidos. Porra, vai tomar no cu, porra! Mas também quero agradecer a alguns países. Alguns dos países que estão aqui, porque enviaram muita ajuda. Muita ajuda também em dinheiro, que usamos para comprar comida. E não se ouve mais aquelas histórias de pessoas passando fome. Pois é, os arrombadinhos da estrela aí falam isso, mas eis a verdade. Matéria a seguir é de 1º de janeiro desse ano. Será que Israel está travando uma guerra contra ajuda humanitária em Gaza? É óbvio! Na manhã de quarta-feira, Israel anunciou que suspenderá o registro de mais de 3 dezenas de organizações humanitárias que atuam em Gaza. O cancelamento do registro de 37 grupos, incluindo Médicos Sem Fronteiras, o Conselho Norueguês para Refugiados e divisões da Oxfam, ocorreu por não cumprirem as novas regras para grupos humanitários que atuam em Gaza. Ah, vai se lascar, porra! Mas essas regras, que incluem o compartilhamento de dados pessoais extensos, como listas completas de funcionários e detalhes sensíveis sobre funcionários palestinos, são um sinal de alerta para muitas das organizações que atuam lá. Pra caralho! Desde outubro de 2023, mais de 500 trabalhadores humanitários foram mortos em Gaza, juntamente com pelo menos 1.500 profissionais de saúde. More than 500 aid workers, at least 1,500 health workers. Puta que pariu! As organizações de ajuda humanitária não são atores periféricos em Gaza. Nos últimos 2 anos, elas se tornaram a espinha dorsal da sobrevivência civil. Mais recentemente, estiveram na linha de frente respondendo às enchentes de inverno que devastaram os campos de deslocados em Gaza, trabalhando para distribuir barracas, lonas e roupas quentes para 1.300.000 pessoas, que ainda precisam de abrigo urgente. No entanto,
entanto, não é a primeira vez que Israel reprime organizações humanitárias internacionais. Ao longo da guerra, Israel acusou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina de ser infiltrada pelo Hamas. Uma alegação que tanto a ONU quanto a agência negam. Óbvio que negam porque era mais uma mentira. Gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. Era o Netanyahu tentando enfraquecer a ONU. Como a extrema-direita não consegue controlar a ONU, eles querem destruir a ONU. Fora essa baboseira de globalismo aí, né? Além disso, Israel tem consistentemente se mostrado inflexível em relação ao envio de suprimentos de ajuda tão necessários para a faixa de Gaza. Em dezembro de 2025, apenas 20% dos caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza. E a passagem de Rafah, um ponto de entrada crucial para Gaza a partir do Egito, permanece fechada. A suspensão dessas 37 organizações irá, portanto, estrangular ainda mais um fluxo já comprometido. Esta última medida de Israel ressalta o quão precária ainda é a vida em Gaza. Com a suspensão das organizações de ajuda humanitária, as passagens ainda fechadas e as violações do cessar-fogo ocorrendo regularmente, tanto os civis quanto aqueles que tentam ajudá-los enfrentam uma batalha árdua para sobreviver e prestar serviços essenciais. Para os milhões de pessoas que já vivem em extrema dificuldade, o Ano Novo traz não apenas incerteza, mas o risco muito real de que a ajuda da qual dependem deixe de chegar até eles. E bora voltar com o Arrombado. do Jared Kushner. Não gosto de você. Fizemos um plano diretor. Trouxemos um dos incorporadores imobiliários mais bem-sucedidos e uma das pessoas mais brilhantes que conheço. Gaza virou um grande empreendimento imobiliário liderado pelas pessoas mais escrotas desse século. Arrombado. Ele se ofereceu para fazer isso sem fins lucrativos, realmente porque ele quer fazer isso de coração. E criamos maneiras de reconstruir Gaza. Gaza, como o presidente Trump vem dizendo, tem um potencial incrível. Isso é para o povo de Gaza. Não mete essa não. Os palestinos simplesmente não fazem parte do conselho que vai implementar a porra do plano. Nem foram ouvidos. Vamos reconstruir em zonas. No começo estávamos testando uma ideia. Fazer uma zona livre e uma zona do Hamas. Então pensamos, sabe do quê? Vamos só planejar para um sucesso catastrófico. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. O Hamas assinou um acordo para se desmilitarizar. É isso que vamos impor. A naturalidade com que ele fala isso espanta. E a chance do Hamas se desarmar é nenhuma. Isso significaria rendição total. Nos pergunta qual o plano B e não temos plano B. Que beleza. No Oriente Médio, eles constroem cidades assim com 2 ou 3 milhões de habitantes em 3 anos. Isso não existe. Coisas assim são muito viáveis se fizermos acontecer. E olha o naipe da promessa. Então a nova Gaza pode ser uma esperança, um destino, ter muita indústria e realmente ser um lugar onde as pessoas possam prosperar e ter ótimos empregos. Quando começar a funcionar, acreditamos que haverá 100% de pleno emprego e oportunidades para todos lá. E é mentira, claro. É mentira dele. Só uma observação final, gostaria de dizer sobre o Conselho da Paz que tudo que falamos aqui consiste basicamente no estudo das melhores práticas de todo mundo. E quais seriam essas melhores práticas? Muitas das coisas que o presidente Trump está fazendo nos Estados Unidos. Tomar no cu, bicho. Se estão funcionando, todos nós deveríamos copiar. Aí a primeira fase do plano também incluía isso aqui, ó. Kushner disse que a primeira fase do projeto seria reconstruir a cidade de Rafah, no sul de Gaza, que foi arrasada por ataques israelenses. A passagem de fronteira de Rafah com o Egito deve ser reaberta na próxima semana. Famílias em Gaza temem que Israel e os Estados Unidos as removam à força para outro país. Sem a mínima dúvida. Sempre lembrando que o brilhante plano do Trump era de que 2 milhões de palestinos fossem distribuídos por alguns países aí, menos a terra natal deles. Filhos da puta. Estamos aqui com o Sharif Abdelkaddous, jornalista premiado e editor para o Oriente Médio e Norte da África do Drop Site News. Essa aí é a Amy Goodman, do Democracy Now! E o Drop News é um bom site para acompanhar o noticiário gringo. Aqui tem informação. Sua nova matéria tem como título: Documentos vazados planejam uma comunidade em Rafah que forçaria palestinos a participarem do panóptico israelense. O panóptico é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida por Jeremy Bentham em 1785, na qual um único vigilante poderia observar todos os prisioneiros, sem que soubessem se ou não estão sendo observados. Somente o receio da possibilidade de estarem sendo observados, teoricamente, levaria os prisioneiros a adotar o comportamento desejado. Mas antes dos documentos vazados, uma análise do que veio a público. Na Carta Constitutiva do Conselho de Paz, não há qualquer menção à Palestina. Que absurdo. Que absurdo, cara. Pois é, não teria menção porque eles não reconhecem o Estado palestino. Então é isso aí. E olha que absurdo. Não há menção aos palestinos, não há menção a Gaza, não há menção ao direito de retorno, não há menção ao direito à autodeterminação. Isso não pode. Mas menciona que Trump é presidente vitalício e isso lhe confere esses poderes meio de rei. Pois é, o Trump é o presidente do conselho até ele morrer. Morre!
Morre, diabo! Seja ele presidente dos Estados Unidos ou não. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Então temos esse Conselho da Paz. Abaixo dele tem o chamado Conselho Executivo Fundador, que inclui pessoas como Jared Kushner, Marco Rubio e outros. E abaixo dele tem o chamado Conselho Executivo de Gaza, composto por tecnocratas palestinos que devem implementar essas políticas. Pois é, escolheram os palestinos mais suspeitos para a empreitada. Isso é quase uma manifestação farsesca do colonialismo do século XXI. É tipo uma paródia de um órgão colonial. Se alguma pessoa propusesse isso há alguns anos, seria expulsa aos risos, só que agora é de verdade. É o que a gente sempre diz. Que quadra miserável da história, hein? Quadra da história? E é extremamente assustador. É muito orwelliano. A gente abriu esse episódio falando da vida em Gaza. E aqui vai uma boa descrição do que está acontecendo com o território palestino. Então, primeiro precisamos entender que Gaza foi de fato dividida ao meio. Após o 10 de outubro, as Forças Armadas israelenses recuaram para o que agora é chamado de linha amarela e ocupam e controlam mais de 50% da faixa de Gaza. Uma análise de imagens de satélite feita pela Forensic Architecture, que publicamos no Dropsite News, mostra como Israel está alterando fisicamente a geografia do terreno nessa parte de Gaza, a leste da linha amarela que controla. Alterando geograficamente. Porra, isso é absurdo demais. O que eles estão fazendo é construir muita infraestrutura militar. 13 postos militares foram construídos somente desde o cessar-fogo. Então agora há algo como 48 ou 50 postos militares nessa área. 50 postos militares. E Gaza é um pedaço de terra de 45 quilômetros quadrados somente. É mais de um posto militar por quilômetro quadrado. Eles também construíram estradas que estão sendo conectadas a bases e assentamentos fora de Gaza, em Israel. O que eles estão fazendo essencialmente é estabelecer os fatos no terreno. Facts on the ground, ou fatos consumados, fatos no terreno, é um termo diplomático e geopolítico que significa a situação na realidade, em oposição à abstrata. O termo foi popularizado na década de 70 em discussões sobre o conflito israelense-palestino para se referir aos assentamentos israelenses construídos na Cisjordânia ocupada, que tinha a intenção de estabelecer bases israelenses permanentes em território palestino. E é claro que o plano da Nova Gaza está ligado aos assentamentos. Esses vão ser os primeiros a se banhar nas águas de Gaza. O Trump, ele prometeu transformar o território da faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio. É isso que Israel sempre faz. Fatos no terreno que eventualmente se tornarão permanentes. E ontem mesmo descobrimos que Israel está cavando uma trincheira com vários metros de profundidade ao longo da linha amarela em Gaza. Basicamente para impedir que os palestinos cruzem de um lado para o outro, para o lado que Israel controla. Então Gaza está sendo literalmente dividida ao meio por um fosso. Essa é a nova realidade. O que eles estão fazendo, além da construção de postos militares e estradas, é também a destruição sistemática de propriedade palestina, de edifícios e de infraestrutura. E o que descobrimos, o que a Forensic Architecture descobriu por meio da análise de satélite, é que há 1 quilômetro quadrado entre dois corredores militares no sul de Gaza, em Rafah, onde Israel está agindo de uma maneira que não é visível em nenhum outro lugar. O que eles estão fazendo é elevar o terreno, compactar o solo e remover os entulhos. E eles estão fazendo isso de uma forma que sugere que esse é o local da primeira chamada zona residencial ou comunidade planejada onde será construída. Na semana passada eles fizeram uma grande apresentação sobre essa comunidade planejada, que deve abrigar até 25 mil palestinos em Rafah. E nós obtivemos documentos vazados dessa apresentação. Eles descrevem meticulosamente como será essa área. Aborda a prefeitura, a economia, a saúde, a educação, a lei e a ordem. Pois é, como o cara falou. É como se fosse uma paródia de um órgão colonial. E depois de analisarmos a transcrição desses materiais, o enviamos a Jonathan Whittle, ex-alto funcionário da ONU que esteve na Palestina de 2020 a 2025. Ele disse que essas novas comunidades construídas sobre os escombros das casas das pessoas não são apenas laboratórios
laboratórios de governança para testar o controle e a subjugação absolutos, mas também a reencarnação dos campos de refugiados. Para surpresa de ninguém. E essa opinião é do cara que lidava com a Palestina na ONU até 2025. E é justamente por isso que o Trump quer implodir a ONU e criar uma organização parecida para chamar de sua. Mas agora vem a parte importante. Essa primeira cidade para 25 mil palestinos vai ser erguida em Rafah. E, em primeiro lugar, fornece um conjunto de critérios para decidir quais palestinos serão, entre aspas, convidados a viver lá. Vocês são de sacanagem! É dos mais de 2 milhões de palestinos em Gaza, 25 mil palestinos só vão ser convidados a viver em Gaza. E pior, convidados pelo Trump e pelo Netanyahu. Ah, merda, porra! Isso inclui passar por verificações de segurança para impedir a entrada do que eles chamaram de elementos do Hamas. Não especifica quem fará essas verificações de segurança. Mas, historicamente, em Gaza, a movimentação de palestinos, por exemplo, para dentro e para fora de Gaza, sempre foi controlada pelo Kogat, que é o braço das Forças Armadas israelenses que supervisiona a ocupação da Cisjordânia e de Gaza. Portanto, para entrar na chamada zona residencial ou comunidade planejada, os palestinos terão que passar por um posto de controle de segurança e todos que entrarem serão registrados com documentação biométrica para permitir que se movimentem e acessem os serviços. E calma que tudo vai ficar ainda mais distópico. E esse cadastro será baseado nos números de identificação palestinos, em coordenação com o Kogat. O exército israelense já possui um nível incrível de monitoramento e vigilância dos palestinos em Gaza, mas isso lhes dá mais uma camada de monitoramento por meio de documentação biométrica. Para a economia, por exemplo, isso coloca todas as transações econômicas sob maior vigilância. Gaza, como você sabe, historicamente tem uma economia baseada em dinheiro vivo. Agora, os palestinos que vivem nessa zona usarão algo chamado carteiras eletrônicas em shekel para fazer as transações. Também diz que os residentes poderão importar produtos para Gaza. Mas esses produtos estarão sujeitos a verificações de segurança nas passagens de fronteira. E o caixa de Gaza, obviamente, vai ser de controle do Trump, já que ele é o rei do tal Conselho da Paz. E o que vamos ter vão ser essas zonas habitacionais orwellianas, onde Israel e forças externas terão um controle econômico, social e de segurança completo sobre todos os aspectos da vida de uma nova geração de palestinos desabrigados e confinados nesses espaços. Então, nessa outra metade de Gaza, ficarão os palestinos vivendo em um deserto, onde nenhuma construção é permitida, sob constante ataque de bombas israelenses, onde quase não há comida, onde não há abrigo e eles são, deixados para sobreviver em condições de genocídio. E esse é o futuro que eles estão tentando escrever para Gaza. E o pessoal do tal Conselho da Paz não fez o básico, que é ouvir os palestinos. Vamos conversar com alguns palestinos em Gaza aqui e ver o que eles pensam sobre esses planos. Sobre o futuro da nova Gaza. O plano de reconstrução anunciado não compensará os palestinos pelo que perderam e que precisam. Eles darão a você um apartamento em uma das áreas designadas e sua propriedade não permanecerá sua. Pois os palestinos vão ser convidados a morar numa casa que não é deles, que não é a casa deles. Um gigante de um se fode aí. Isso é totalmente inaceitável. O que eu desejo é, em primeiro lugar, a remoção das substâncias tóxicas dos escombros e a reconstrução da minha casa tal como era antes. Esse mapa foi divulgado pelo Conselho da Paz. O Conselho da Paz nos retirou os direitos como palestinos e nosso direito à propriedade da nossa terra. A reconstrução que queremos é voltar para casa, para o local dos escombros da minha casa, para reconstruir o que foi bombardeado. E bora voltar com Mary Hassan. Quando se diz casas para os habitantes de Gaza, é claro que se refere aos habitantes de Gaza que têm permissão para ficar. Isso é um plano de limpeza étnica. Todo mundo sabe disso. Quando participei do programa do Piers Morgan para retomar a nossa conversa com ele, uma das coisas que ele me disse na época era que era muito pró-Israel. Ele mudou um pouco de opinião desde então. Foi, bem, você sabe, eles estão combatendo o terrorismo. O que mais você acha que eles estão fazendo? E eu disse, eles estão tentando despovoar Gaza. Na época, para muitos da direita, muitos na grande mídia que não conheciam esse argumento, soou como teoria da conspiração. Mas os israelenses deixaram isso bem claro. O Channel 4 News fez uma excelente reportagem de Israel, entrevistando políticos israelenses que são muito abertos sobre o fato de que seu objetivo é a limpeza étnica e o despovoamento de Gaza. Os israelenses nunca esconderam isso. O projeto sempre foi berrado aos quatro ventos.
violentos. O povo palestino não vai se entregar assim. Acho que uma coisa que aprendemos nos últimos 70 anos e certamente nos últimos 2 anos é que o povo palestino é um povo resiliente. Eles passaram por ocupação, limpeza étnica, expoliação e agora genocídio e não desistiram. Por que desistiriam? É um povo que merece liberdade e autodeterminação como qualquer outro povo no mundo. E essa ideia de que vão simplesmente esvaziar Gaza, quer dizer, eles a tornaram inabitável, né? O próprio Trump diz que é inabitável, que é uma das definições de genocídio, pode-se argumentar. Então sim, vai ser muito difícil. Eles vão tentar se livrar de todos? Tenho certeza que vão. Eles vão ter sucesso nisso? Vamos ver. Pô, se tem um povo capaz de superar qualquer merda, é o povo palestino, hein? Sofreram colonização, mandatos internacionais, exílio, regime militar, muros de separação, a demolição de suas casas, a apreensão de suas terras e agora genocídio. E mantiveram intacta a sua identidade nacional. A causa palestina pulsa mais forte do que nunca no coração de cada palestino. Os palestinos vão jogar o Conselho da Paz na lata do lixo da história muito antes que o mesmo aconteça com o próprio Trump. E assim a gente encerra mais um episódio sobre Gaza, desejando tudo de ruim pro Trump, pro Tony Blair, pro Jared Kushner e pro Netanyahu. E pra mais um monte de gente, mas não convém mencionar agora. Tchau pra vocês, vem pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Moreira da Silva, André Perfeito, Vai Dar Vasco, Bagaceira Chique, Joe Pass, TV Justiça, Metrópolis, SBT News, Jornalismo TV Cultura, Alexis Fontaine, Globo News, Juliana Dalpiva, UOL, Programa do Ratinho, Gil Brother, Cine Trash, TV 247, TV Brasil, Programa Cadeia, Beto Carreiro, CNN Brasil, 5 Alguma Coisa, Flow Podcast, Choque de Cultura, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Luísa Mel, Middle East Eye, Channel 4, Democracy Now, AFP Português, Vitor Camejo, Sky News Austrália, Midcast, DWS News, Ed Mota, Drauzio Varela, Rede Globo, Gavetas, Chiquititas Brasil, Pesadelo na Cozinha, Planet Ramp, Jovem Pan, Valem Bandeira, Smash Mouth, The Daily Show, EJN, TRT World, SATV, Bonitinha Mais Ordinária, Cara Tapa, Chatuba de Mesquita, Hindustan Times, TV Senado, CBN, Times of India, Ódio Puro e Genuíno, Brochada Sinistra, Opaí, A Comédia MTV, Falha de Cobertura, Pod Trash, Um Príncipe em Nova York, Intercept Brasil, Rio Carnaval, The Mirror, Dom e Juan, Roda Viva, Fala MR do Maurício Ricardo, Emanuela da PC Associação, Carl Orff, Os Donos da Bola, Jackson Vilar, Leandro Hassum, Cauê Moura, Jô Soares, Esporte TV, Fantástico, Silvio Santos, ICL Notícias, Band Jornalismo, Rádio Band News FM, Record News, Al Jazeera English, Bahia Cast, Calma Urgente, Léo Baltazar, Rafa da Guia, Geraldo Carvalho, Paulo Yamamoto, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Podcast, Flip, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, BD Productions, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir a Alessandra Orofino no Calma Urgente. Goinha, a igreja frequentada pelo Nicolas, da qual ele sempre fala, é uma coisa muito pública. Ela tem uma fintech. Eu já acho isso muito bom, que é uma igreja que tem um banco. A igreja é dona de uma fintech. Uhum. E a fintech deles se chama Clava Forte Bank. Clava Forte? Clava Forte Bank. Ela não tem um banco, ela tem um bank. É muito bom, né? Maravilhoso. Ela é uma church que tem um bank. Ela é uma church com um bank, exatamente. E a Clava Forte Bank... The Little Lagoon. Da igreja Little Lagoon, ela está sendo investigada de algumas formas diferentes, né? Tem uma suspeita de que ela integre essa rede de fintechs que foram usadas pelo Banco Master, mas também tem uma suspeita de que ela integre o esquema de descontos ilegais no INSS. Então, na CPMI sobre o INSS, a Lagoinha está sendo investigada através dessas ligações via Clava Forte Bank. Será que era a Lagoinha que a Damari se referia ao dizer que tem igrejas grandes envolvidas? É uma das igrejas que a própria Damari cita, né? Ela falou de várias, e porque de fato tem
várias igrejas onde existem suspeitas de envolvimento nos 2 escândalos. E acho que a gente vai entender também mais as conexões entre os 2 escândalos em breve. Essa é a conexão, né? A gente tem o Vorcaro, especificamente, é cunhado, portanto, do Zettel, que é pastor da Lagoinha. E uma outra coisa interessante também é que o Vorcaro foi apresentador de um programa chamado Supersônica, que era exibido pela Rede Super, que é uma emissora de televisão que pertence à Lagoinha. Então a gente tem várias ligações, né? A gente tem essa suspeita de uso do braço financeiro, digamos, da Lagoinha pelo Banco Master e também de uma instrumentalização desse banco, no caso do escândalo da INSS. A gente tem a ligação pessoal entre Vorcaro e o Zettel, que é pastor da Lagoinha, e é um grande doador de campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Tarcísio, que também é um dado interessante. O maior doador. O maior doador. E a gente tem essa participação, que durou um pouco mais de um ano ali, do Vorcaro nesse programa da Lagoinha. Então, e o Nicolas tem essa conexão com a Lagoinha, que é não só de fé, né, dele frequentar a igreja, mas também política. É um espaço que ele instrumentaliza politicamente com frequência. Então, de fato, chama atenção o fato do Nicolas ter sido tão pouco vocal no caso do Banco Master. Tá nesse momento fazendo caminhadas, andarilhanças pelo Brasil para falar dos presos do 8 de janeiro, quando tem um escândalo dessa magnitude tão pertinho de casa, né? Causa estranheza mesmo. Acabou? Não. Bora ouvir o Léo Baltazar. Lady Brandolini explica por que idiotas vencem discussões na internet. E não é porque eles têm razão, é porque a mentira tem uma vantagem matemática. Refutar uma besteira dá 10 vezes mais trabalho do que inventá-la. Simples assim. É por isso que o ignorante parece estar ganhando. Ele economiza energia enquanto você sangra tentando ser racional. A mentira é rápida, emocional e exagerada. Não precisa de fontes, só precisa parecer verdade o suficiente para confirmar o que alguém já quer acreditar. A verdade é lenta, complexa, com nuances. Você precisa explicar o contexto, dados e fontes. E mesmo assim, corre o risco de ser ignorado por quem prefere uma explicação mais emocionante. Enquanto você pensa em argumentos, ele já disparou 3 falácias e ganhou aplausos da própria bolha. A verdade exige esforço. A mentira é preguiça com confiança absoluta. Quem duvida com humildade perde o jogo da atenção, porque o mundo já é caótico bastante. Se você comunica ideias, não basta ter razão. Você precisa entender o campo de batalha e lutar com a inteligência narrativa. Ou você vai continuar perdendo para quem só tem coragem e conexão com a internet. Então, como vencer um jogo assim? Você não vence tentando convencer. Você vence criando o campo do jogo, com um conteúdo que antecipa a mentira, desacredita a fonte e arma o público contra a manipulação. É como uma vacina cognitiva. Você prepara a mente antes da mentira chegar. Funciona melhor que qualquer refutação tardia, porque a lei de Brandolini não é uma lei da natureza, é uma lei de preguiça mental coletiva. E você só vence quando para de brigar contra a preguiça e começa a trabalhar com ela. Acabou? Não. Olá, pessoal. Mandar aquele abraço pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Dalton e pro de Frodo, e também para toda a audiência do podcast Medo e Delírio em Brasília. Aqui quem fala é o Rafael da Guia. Eu sou militante do Movimento Brasil Popular, cientista de dados, pesquisador em tecnologia e atuo como consultor-chefe em TI e também colunista no jornal Brasil de Fato. Eu vim aqui com um papo que eu acho importantíssimo por momento. O sequestro do Maduro pelos Estados Unidos disparou uma onda de análises dizendo que o império do Trump é imbatível na guerra cibernética. A propaganda deles, pelo jeito, funcionou. Deixou muita gente meio atônita em desespero, mas eu queria aproveitar o espaço aqui para separar o pânico da realidade. Vamos pro realismo. No campo cibernético, a Venezuela não oferece resistência hoje, mas não é por falta de tecnologia, é por causa do bloqueio econômico pelo qual ela passa. O maior ativo cibernético de um país são cérebros, as pessoas capacitadas e profissionalizadas. E os nossos vizinhos sofrem há anos com a evasão desses profissionais para o exterior, numa mistura de crise induzida e também falta de oportunidade. É um processo parecido com o qual o Brasil enfrenta, só que lá o ataque é muito mais pesado. Mas atenção, ser mais forte que a Venezuela não faz dos Estados Unidos o centro do poder mundial. Hoje, toda guerra é cibernética. Do abastecimento de água aos direitos constitucionais, do controle de tanque e aviões drones à análise de terreno e território, tudo depende de redes de computadores. Nós só sabemos o real poderio de alguém quando a guerra estoura. Nos anos 60, todo mundo achava que o Vietnã seria dizimado em dias e vimos o que aconteceu. Na cibernética, nós temos um tripé formado por hardware, software e pessoas. No hardware, a China é a maior produtora mundial e detém toda a soberania, além de diversos avanços em tecnologia nos últimos tempos. Enquanto isso, o Ocidente e os Estados Unidos têm uma dependência altíssima de Taiwan, que, até o último recado, é um território chinês, o que gera muita crise por lá. E bem, sem chip não tem guerra atual. No software, os Estados Unidos dominam a comunicação social, redes sociais aqui no Ocidente, mas dependem de softwares de ataque de Israel e da Itália para usar em guerra. Já a China e a Rússia jogam fechados, focando em defesa e soberania. Mas o fator decisivo mesmo são as pessoas. As universidades chinesas já superaram as americanas em produção científica. Em cibersegurança, a China registra 3 vezes mais patentes anuais que os Estados Unidos, Coreia do Sul e Israel juntos. Eles detêm mais de 54% das patentes globais nessa área. E sem pessoas qualificadas, você pode ter o melhor software do mundo, que ainda assim ele vai ser sucata. Além disso, a China é a líder global na formação de diversas pessoas nas áreas computacionais, de engenheiros, cientistas de dados, engenheiros de inteligência artificial, etc. Por fim, o próprio FBI já admite que a China é o risco eminente para toda a infraestrutura e para a defesa dos Estados Unidos. A análise eu sei que é complexa e uma guerra não tem resultado garantido. Mas uma coisa é certa, a realidade passa bem longe da propaganda sobre a hegemonia cibernética
médica dos Estados Unidos que foi feita nos últimos meses e anos. Acabou? Não. Queria falar com vocês uma coisa muito grave que está acontecendo aqui no estado de Alagoas. Mais uma, né? Já há muito tempo. Se trata de vários números. Todos os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Veredas, o antigo Hospital do Açúcar, o antigo Hospital do Usineiro, que é uma fundação administrada historicamente por usineiros e políticos e atualmente nas mãos da família do Arthur Lira, que hoje já acumula sem pagar 6 meses de salários e também do piso da enfermagem, mas não apenas salários de técnicos, auxiliares, enfermeiros, radiologistas, fisioterapeutas, maqueiros, cozinheiros, copeiros, trabalhadores de lavanderia, hotelaria, segurança, enfim, todo mundo que trabalha nesse hospital simplesmente não recebe há mais de 6 meses, numa situação periclitante. Isso já vem de muitos anos, inclusive, que eles pagam os últimos meses e começam a dever outros, sempre com desculpa de falta de dinheiro, de bloqueios de emendas. Olha só, as emendas aparecem aqui também. Inclusive, hoje, esses 6 meses estão também sob a justificativa de uma emenda do Arthur Lira que estaria retida na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Uma situação muito difícil, que foi agravada agora no dia 27 de dezembro, com um eliminado da Justiça do Trabalho, que simplesmente cerceou de uma maneira muito grave o direito de greve, com determinação em algumas áreas de retorno até de 100% da atividade, esvaziando totalmente a finalidade e o próprio direito de greve, né? E obrigando esses profissionais a trabalharem 100% e até 100%, mesmo estando há 6 meses sem receber 0% dos seus salários. Ou seja, é uma situação que é muito degradante, é um trabalho forçado e não remunerado que se quer impor, além de, claro, até da possibilidade de haver intervenção policial, até já determinada na decisão que teve essa regulamentação, suposta regulamentação da greve. E aí eu queria que vocês analisassem, divulgassem isso, para que houvesse uma solidarização pelo movimento sindical, pela própria classe trabalhadora e principalmente a sociedade, que precisa aderir a essa luta, precisa tomar como seu esse problema, porque já são muitos anos que essa situação se arrasta, prejudicando a sociedade, né, os pacientes do Estado, os usuários do SUS, que também são atendidos por esse hospital, mas muito gravemente também a classe trabalhadora, tantas e tantas famílias que estão sem poder pagar suas contas, aluguéis, alimentação, dívidas inúmeras, enfim, precisamos desse apoio, e eu agradeço se vocês divulgarem essa informação para que essa luta seja fortalecida e esse sofrimento acabe. Acabou? Não. E a censura? Como é que você se sente agora com a extinção da censura? Eu nunca tive problema com a censura. Eu sempre disse o que eu queria e ela cortava o que queria. Não tem problema. Acabou? Não. Fala, Cristiano e Pedro. Aqui quem fala é o Paulo Yamamoto. Eu sou ouvinte profissional do Medo e Delírio em Brasília. E nas horas vagas eu também atuo como professor de Direito na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Eu tô aqui para falar de um caso muito importante do STF, que vocês até já abordaram, mas com o fim do recesso e a retomada do ano judicial, eu acho que vale a pena a gente ver de novo. É o tema de repercussão geral número 1389, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tá criando uma grande confusão. Basicamente, o que ele tá tentando fazer é legalizar a fraude trabalhista, que é a pejotização. Pensa aqui comigo na própria palavra pejotização, ou seja, tornar PJ, transformar um trabalhador que deveria ter garantido todos os seus direitos em uma empresa, uma pessoa jurídica sem nenhum direito. Qual é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa? Fraude. O empresariado brasileiro sempre odiou a legislação trabalhista, mas nunca conseguiu acabar com ela. Por quê? Ainda que eles financiem a campanha da maior parte do Congresso Nacional, os parlamentares sabem que se acabarem com os direitos trabalhistas, eles nunca mais serão eleitos pra nada, nem pra síndico. Daí vem o STF pelas mãos do relator e diz, deixa comigo. Mas qual que é o plano do Gilmar? Ele quer 3 coisas. Primeiro, ele quer universalizar a possibilidade de pejotizar, ou seja, quer liberar geral, deixar que o garçom, caixa de supermercado, professor, ou seja, todo mundo possa ser uma pessoa jurídica sem direito a nada. Nem a 13º, férias, convenção coletiva, nada. Depois, considerando que o trabalhador abriu uma PJ, então pro Gilmar trata-se de uma relação entre 2 empresas. De um lado, por exemplo, uma faculdade de direito que funcione, sei lá, em Brasília. E do outro, o coitado do professor que teve que abrir uma PJ para poder ser contratado. Qual a conclusão que o Gilmar chegou? Se é uma relação entre 2 empresas, então a competência é da justiça comum e não da justiça do trabalho. E por fim, ele quer a aplicação de uma regra de ônus da prova que torne impossível que o trabalhador consiga acessar seus direitos por meio do poder judiciário. A consequência seria basicamente o fim do trabalho formal e com isso o fim dos sindicatos, da justiça do trabalho, do próprio sistema de seguridade social brasileiro. Ou seja, o INSS simplesmente iria quebrar, que seria horrível para o povo brasileiro, mas ótimos para os bancos, né? Principalmente aqueles que financiam convescotes que discutem o futuro do país em terras além mar. Esse golpe da pejotização é mais velho do que andar para trás. Faz décadas que todos os dias chegam na Justiça do Trabalho vários casos em que o empregador, para sonegar os direitos sociais, condiciona a contratação do trabalhador à abertura de uma PJ. Daí, óbvio, a Justiça vê que se trata de fraude e reconhece todos os direitos que os patrões quiseram tirar do trabalhador. Só que, desde abril de 2025, todos os processos que tratam de pejotização
pejotização estão suspensos por decisão do Gilmar. Então, basicamente, a situação é a seguinte: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas tem um detalhe: se a gente unir, o bicho foge. Eu peço então para os ouvintes do Medo e Delírio seguir lá no Insta o perfil da Frente Nacional contra a Pejotização, que é @frente_1389, para acompanhar notícias desse que é o principal ataque aos direitos dos trabalhadores do Brasil que a gente já viu. Valeu! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Carta ao ouvinte. Caro ouvinte, se essa merda aqui existe, a culpa é sua. É você, com a sua tolerância auditiva e o apoio que você deu, através dos tempos, nas plataformas de apoiamento e, mais recentemente, metendo-lhe um pix recorrente no medo e delírio em Brasília@gmail.com, que permite que essa desgraça aqui continue funcionando. Então, por todo esse tempo de dedicação e paciência, nós agradecemos. Muito obrigado, ouvinte. Tu é foda pra caralho.